Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de quê? Criação e comunicação publicitária. Eu sou o professor Jocélio e estamos em qual momento aí? Na atividade 4, isso mesmo. Olha aí na tela para vocês, nós estamos na atividade 4 e é o primeiro momento do desenvolvimento. Estamos o quê? Criando um produto. Lembra que nós estamos desenvolvendo esse processo de criação? E não estou sozinho, estou com os nossos intérpretes de Libras aí, participando da nossa aula. Muito obrigado, né, pela comunicação direta com a nossa comunidade surda. E também tem a nossa querida Prof. Fernanda. Seja bem-vinda, Prof. Fernanda. Obrigada. Então, criando um produto, é isso? Exatamente. Estou muito curiosa para saber quais são os processos. Muito bem, para começar temos o nosso Seja Bem-vindo aí na tela para vocês. Olha, nada é mais prejudicial ao pensamento próprio do que uma influência muito forte de pensamentos alheios. E aí, gente, vocês acham que tem a ver realmente isso? Prof. Fernanda, você acha que a gente tem que escutar os pensamentos alheios, as opiniões, ou não, só seguir a nossa influência? Eu acho legal essa frase, porque você já vem trabalhando com a galera sobre essa questão de pensamento firme, não ser influenciado. Lógico, às vezes escutar uma opinião é legal, mas aí tem que ser uma troca, não pode ser assim, então você estava com aquela ideia do azul, do azul, do azul. Só porque o amigo falou vermelho, você então eu vou trocar, você nem quer. Mas é legal, você pode trocar, não, pode ser uma troca, mas não pode ser influenciado não. Isso você já vem conversando com eles, que eu já participei de algumas aulas da gente conversar sobre isso. Muito bem, gente. Então, é para a gente começar os nossos trabalhos aqui, pensamentos, né? Vamos falar daquela parte organizacional? Aí na tela para vocês tem as competências e as habilidades que nós vamos desenvolver. Você, professor, pode tirar um print, você, estudante, também. Tem a nossa trilha, né, que estamos fazendo, percorrendo durante o nosso aprofundamento. Temos também o número da nossa aula. Nós estamos na aula de número 35 e esses são os materiais que nós podemos utilizar, que você tem disponível na sua unidade escolar, tá certo? E o que nós fizemos na aula anterior? Fizemos aí uma observação das ações publicitárias nas redes sociais, com foco nas estratégias de convencimento utilizadas pelos influenciadores digitais e direcionando o nosso olhar, né, o olhar de vocês, estudantes, para os anúncios que podem ser persuasivos, que tem forte aí essa questão do potencial persuasivo, tá certo, gente? Então, essa é a nossa recapitulação das aulas anteriores. Gente, pensando então na nossa persuasão, nós temos o nosso mapa mental. Olha quanta coisa a gente já conseguiu aprender nesse componente. Nós falamos sobre as cores, sobre o plágio, sobre o meme, o metameme, o mapa mental, como a gente constrói um mapa como esse, as comunicações intrapessoais e interpessoais, as peças publicitárias, o cartaz, o pôster, o banner, os conceitos de viralização, cancelamento, o que é social ADS, social advertising, o layout, o marketing, como a gente pode ler uma leitura, fazer a leitura de uma imagem, a produção cultural, quando ela é importante, estudo de caso, entender um pouquinho do que é um estudo de caso, a representatividade que é tão importante dentro das redes sociais, o jingle, as paródias, né, as músicas que são associadas às peças publicitárias e o poder de persuasão, que é esse momento que nós estamos falando agora, falando sobre público-alvo, persona, mapeamentos publicitários e os influenciadores, a influência digital. Tudo isso a gente construiu ao longo do nosso processo aí de pesquisa, tá certo? Prof. Fernanda, o que você acha quando a gente fala de influenciadores? Quais são os influenciadores que te chamam a atenção? Que assuntos que você costuma seguir? Olha que engraçado, só vou fazer um parâmetro do nosso mapa mental, que eu lembro que a gente começou, não tinha nada. Exatamente. Aí foi enchendo, e aí eu pensei, eu espero que nas escolas também seja desse jeito. A primeira foto tenha sido uma coisa só, e a gente já está se aproximando, de repente, do final do nosso semestre e que já esteja, assim, lotado de palavras, né? Agora, influenciadores. Quem que consegue me influenciar bem? Quem fala bastante de viagem. E eu gosto muito de assuntos esotéricos, assim. Então, essa coisa holística. Quem vai falar sobre chakras, respiração, meditação, vai ganhar
o meu coração. Olha só, então a Prof. Fernanda falou alguns influenciadores, né, uns tipos de influenciador que movimenta o poder de persuasão que se relaciona com ela. Aí a gente tem um pouquinho do conceito dos tipos de influenciadores na tela para vocês. Olha, é preciso entender que público-alvo você quer atingir e quanto de orçamento está disponível, entre outros fatores, né, que você pode utilizar para alcançar o seu público. Dessa forma, a equação precisa funcionar. Há 5 classificações. Olha só, gente, a gente tem classificações de influenciadores. Então, tem alguns tipos de influenciador. Por exemplo, temos o mega influenciador, que é um grupo em que figuram grandes personalidades, mesclando nativos digitais, como o Whindersson Nunes é um deles aí, e estrelas da música, como a cantora Anitta. Todos passaram de 1 milhão de seguidores. Então, esses são os mega influenciadores. Será que dentro desse, aí eu vou deixar uma questão para os estudantes pensarem, será que dentro desses mega influenciadores existem pessoas que eram desconhecidas? Eu conheço alguns, tá? Que não é artista, nem jogador de futebol, nem comediante. Que eram pessoas que estavam falando de assuntos sérios. O cara fala tão bem, ou a pessoa fala, a mulher fala tão bem do assunto que ela se tornou. Vamos tentar pensar em quem? Que não é artista, não é... mas que domina tanto o assunto que... que gera uma credibilidade, né, Prof. Fernanda? Um mega influenciador. Mega influenciador. Agora a gente vai para os macro influenciadores. Olha só, os macro influenciadores têm 500 mil a 1 milhão de seguidores, intermediários aí entre de 100 a 500 mil. E, em geral, são pessoas que já têm grande relevância em segmentos específicos. Por exemplo, o Sérgio Rocha é o principal influenciador no que se refere à corrida de rua. Então, são aqueles influenciadores que já se estabeleceram. Eles não se tornaram ainda os macros, né? Mas eles têm ali um público fiel, que tem uma credibilidade, que movem a emoção, poder de persuasão nas suas redes sociais. Legal. Isso também é bom a gente pensar em pessoas que a gente conhece, que tá... Por exemplo, esse Sérgio eu nunca tinha ouvido falar. Então, ele fala de corrida de rua, como é um assunto que não me interessa muito, eu não sei. Mas, com certeza, quem gosta deve conhecer, né? Boa. Olha só, gente. Agora chega num campo que talvez a gente comece a conhecer alguns influenciadores, ó. Micro-influenciadores. Eles têm um público de 10 a 100 mil seguidores, né? E nano-influenciadores, que são menos de 10 mil. Então, eu já sou um nano-influenciador, Prof. Fernanda. Eu e você. Que legal. Em relação aos anteriores, são os mais nichados. Sua performance tem foco no alcance das comunidades significativas. Então, gente, os micro-influenciadores e os nano-influenciadores, provavelmente algum de vocês possam ser, né? Que a gente tem até alguns Instagrams que já tem esse público aí. E que estejam mais próximos de vocês, diferente lá dos macro, né? E dos mega influenciadores, que tem muita gente, é bem difícil ali atingir a atenção deles. O que não pode ocorrer também. Mas é esse público que a gente pode começar a trabalhar dentro da hora no momento aí de construir o produto de vocês, tá certo? O que caracteriza o grau de influência que uma pessoa efetivamente exerce sobre o público que o acompanha é o bom desempenho em 3 aspectos: o alcance, a relevância e a ressonância. Então, o influenciador, para ele atingir esses números aí que a gente viu tão significativos, ele precisa ter um bom alcance, a relevância do seu conteúdo e a ressonância, como ele circula nas redes sociais. Sabia disso, Prof. Fernanda? A relevância é o quanto ele manja do assunto, é isso? O quanto ele domina o assunto? Exatamente. A credibilidade que ele tem, o poder, né, que ele construiu, realmente é embasado com estudo. Então, ele sabe do que ele está falando. Não é alguém realmente que só está falando daquele determinado assunto sem fazer uma leitura, uma construção de pesquisa, de bagagem, né? Para ressonância, eu não imagino o que é alcance, é o quanto ele vai passando pelas redes sociais, eu acho, né? Aí eu falo para você, você também vai lá e acessa. Agora, o outro eu não sei. Agora, então, nós vamos aprender juntos, eu e a Prof. Fernanda e vocês aí de casa, olha só. Então, o grau de influência, são os 3 que eu falei para vocês, olha só aí na tela. Nós temos o alcance, nós temos a ressonância e a relevância. O alcance refere-se ao potencial de um influenciador para disseminar sua mensagem. Então, o quanto ele alcança, quantas pessoas ele conhece. Então, esse conceito de macro, micro, né, nano influenciador entra no alcance.
A ressonância refere-se ao quanto compartilhamento efetivo da mensagem do influenciador por parte do usuário. Então, a ressonância é quanto as pessoas compartilham essa informação. Então, se muita gente compartilha, viralizou, a ressonância dele é intensa, né? É muito forte. Então, conforme a gente vai compartilhando, ele está circulando nas redes, ele tem uma alta ressonância, um poder de potencial ali é muito interessante, forte com relação ao seu compartilhamento, à sua ressonância. Lembrei de um agora, que é um comediante, o nome dele é Anderson, o Profeta. Ele é um comediante. E, gente, eu já compartilhei tanto esse cara para minhas amigas, porque ele faz um humor muito leve, engraçado. Deve ser isso, né? Exato. Conforme a gente tem muito compartilhamento, a ressonância dele é mais potente, é interessante, né? E temos a relevância como último item aí, que refere-se ao valor do influenciador digital na forma como ele é visto dentro do seu segmento. Essa relevância é a questão da credibilidade, né, gente? Então, se eu tenho um influenciador que fala sobre educação, por que ele é relevante? Né? Qual é o processo de pesquisa? Quais foram os projetos que ele já apresentou? Então, a relevância ela é construída ao longo do tempo. Claro que a ressonância e o alcance também. Porém, às vezes a gente tem uma publicação que pode viralizar e aquela pessoa não ser tão relevante no assunto. Ela pode se tornar relevante, né? Eu lembrei da embaixadora Bianca, que ela tem no Instagram dela é bomba, e ela fala de educação, fala do que a gente está vivendo aqui, do ensino médio, do Enem, assuntos tão próximos deles, né? E ela, nossa, a bomba já foi convidada para fazer um monte de coisa, um monte de palestra. Olha só que bacana. Então a gente já tem um exemplo aí, um estudante do protagonismo juvenil sendo aplicado de verdade com relação ao seu grau de influência nas redes, tá certo, gente? Então, nós agora temos um vídeo que vai ilustrar tudo isso que eu e a Fernanda falamos agora, que fala sobre criação e comunicação publicitária, né? Então, temos um vídeo aí para ilustrar para vocês uma fala sobre como a gente pode se relacionar nas redes sociais. Olha só. Turma, olha só, eu estou aqui agora com Pedro Toledo, que é o gerente aí de mídias aqui de todo esse departamento, que a gente veio conhecer do nosso componente, né, e falar um pouquinho sobre o projeto de vida. Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto de vida, a sua formação, o que você faz aqui na TV Cultura? Bom, eu sou formado em publicidade, numa época que ainda não existia o digital. Por isso que eu tive que fazer uma pós em marketing digital para poder entender o universo que a gente vive hoje em dia. Acabei vindo trabalhar aqui na área de mídias digitais e hoje em dia cuido de uma área que tem um viés editorial e jornalístico, inclusive, que não está necessariamente na minha formação, mas a gente traz todo esse conhecimento para saber lidar com as redes sociais, com o portal da TV Cultura e com as transmissões também feitas dos nossos programas da casa. Nossa, que bacana. Então tem tudo a ver com a criação e comunicação publicitária, com a tecnologia, né, com as redes sociais. E eu queria entender um pouco esse processo de o que é passado, né, esses programas que a gente vê dentro da TV Cultura, como que eles são selecionados? Existe uma curadoria, uma escolha para que eles possam ir para as plataformas digitais ou não? Não necessariamente uma curadoria, pois a gente transmite os programas da casa, né? A gente entende que tem a necessidade de transmitir a maioria deles, quase todos eles. O que existe é uma visão de entender que cada um deles tem um comportamento de consumo diferente e uma persona diferente, né? Um perfil de público diferente dentro de cada um deles. Então o que existe na verdade é uma análise de como a gente vai trabalhar aqueles programas nas redes sociais, porque a linguagem é diferente da linguagem da televisão. Então, a dinâmica é mais ou menos essa. Certo, então a gente tem um público-alvo, uma persona para cada programa aqui da Casa da TV Cultura, e quando a gente passa isso para as plataformas digitais, né, existe também essa preocupação com esse público, certo? Perfeito. E com relação ao social advertising, as propagandas, né, que existem dentro dessas plataformas, existe uma seleção, um olhar, um direcionamento para qual propaganda que é passada para qualquer programa da rede ou não? Existem algumas propagandas que são específicas para um determinado programa. Quem que escolhe isso? Atualmente, o nosso canal de monetização, de publicidade dos programas da casa é o YouTube. Então, quem faz a seleção, digamos assim, a escolha desses anunciantes é a própria plataforma.
Então é por isso que eu estou vendo várias premiações, é assim que eu posso chamar? Exato, São várias placas, né, que indicando o número de acessos, de inscritos dentro do canal de vocês. Fala um pouquinho pra gente sobre esse reconhecimento que vocês têm aqui dentro e no canal de vocês de comunicação. Exato, isso aqui eu posso dizer que é um reconhecimento do YouTube, né? Cada uma dessas placas aqui, você pode perceber que elas são de tamanhos diferentes. Essa menorzinha aqui é quando ultrapassamos 100 mil inscritos dentro dos canais. E essa grande aqui, dourada, bonitona, é quando a gente passou 1 milhão de inscritos nos nossos canais do YouTube. Atualmente a gente tem 3 canais com mais de 1 milhão de inscritos, que é o do Quintal da Cultura, o da TV Cultura e o do Roda Viva que está ali também. Nossa, então vocês têm 3 aí premiações relacionadas a 1 milhão de inscritos nos canais de vocês, é isso? Exatamente. Muito bacana. E eu fiquei sabendo que tem um estúdio aqui, não é isso? Tem sim. Tem eu posso conhecer esse estúdio, mostrar pra galera aí de casa? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Bora. Pedro, então aqui é o estúdio de vocês, certo? O que acontece aqui nesse estúdio? O que vocês constroem? O que vocês criam aqui? É isso, Jô. Aqui é o estúdio de mídias digitais da TV Cultura. Estúdio de mídias digitais, é isso? Exatamente. Certo. Esse estúdio aqui, a gente atualmente tem 2 programas que a gente grava aqui. 2 programas. Quais são eles? Um é o Minuto Cultura. Minuto Cultura. Que são drops de 1 ou 2 minutos, apresentado pelas próprias pessoas da equipe. E a gente fala de assuntos diversos, pontuais, como o Dia das Mães, ou eventos como Lollapalooza, enfim, numa linguagem bem específica da web. Então ele tem um público-alvo bem abrangente, é isso? Exatamente. E o outro programa, qual seria? O outro é o Mistura Cultural, apresentado pela Adriana de Barros, né, uma jornalista do universo musical, e ela entrevista personalidades, principalmente da música e das artes também, num bate-papo bem descontraído, informal, com a linguagem também da internet que as pessoas veem hoje em dia, em formato de... É quase como se fosse um podcast. Ah, que bacana. Então também tem uma linguagem ali ligada com outras ferramentas, vertentes aí da linguagem e das redes sociais, é isso? Exatamente. E você me disse que tem um projeto, né, alguma coisa em construção sobre um núcleo, é isso? Atualmente as mídias digitais fazem um trabalho muito intensivo na questão de divulgar os programas da casa, certo. Mas o nosso grande objetivo também para esse ano é se consolidar como um núcleo de produção de conteúdo audiovisual também independente do que é veiculado na televisão. Nossa, ou seja, criar o seu próprio conteúdo ali e se desligar um pouquinho só do conteúdo do que existe na TV. Também o de vocês, uma criação original, é isso? Exatamente, até por uma questão de linguagem, Jô. A gente entende que a linguagem do digital hoje, na maioria das vezes, é um pouquinho diferente da linguagem da televisão. Tá certo, Pedro. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Gente, eu vou ficar aqui, continuar conhecendo um pouquinho desse espaço aqui e de toda a TV Cultura e me acompanha aí na aula, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá, Pedro? Bora. Muito bem, turma. Então nós vimos como é que funciona esse processo de curadoria, de escolha lá da TV Cultura para transportar ali, né, passar todos os vídeos, os conteúdos, né, como é que eles selecionam e que tem premiações, olha só, o poder de ressonância, alcance e relevância, ele torna aí um reconhecimento com relação a esses prêmios que foram citados no nosso vídeo, tá certo? Nossa, e que números, né, gente, que fantástico, né, quantidade de pessoas que eles atingiram, adorei. A gente não tem nem dimensão, né? Muita gente, são países às vezes. Muita plaquinha lá. Muita plaquinha. Gente, chegou a hora do protagonismo juvenil de vocês, aquele momento em que vocês, estudantes, brilham na nossa tela. Então, é o momento de protagonismo juvenil, tá certo? Vocês vão agora criar o produto de vocês. Então, nós temos a concepção de um produto e a elaboração de uma ação publicitária para o mesmo, de acordo com o seu projeto de vida. Então, pensa no seu projeto de vida. O que te fez escolher esse aprofundamento? Que produto você gostaria de criar? Compartilhe em grupos e escolham uma das propostas para desenvolver a ação publicitária. Então, vocês vão sentar com seus colegas, discutir entre vocês, pensar num projeto de vida de cada um e ver como se relaciona com esse produto que vocês farão a criação, tá certo? Então, feito isso, vocês, estudantes, devem trabalhar em suas concepções, né? E se orientando pelas seguintes questões: o que, para quê e para quem. Então, o que é o seu produto?
para que ele serve e para quem ele se destina. Então, não adianta fazer, né, um boné. Então, o que é um boné, mas para que ele serve e para quem ele é, que público-alvo, que persona que o meu boné ali eu criei, eu posso utilizar. O momento seguinte se ocupará da elaboração de uma ação publicitária para este produto, relacionando-a à imagem de um dos integrantes do grupo, que atuará como influenciador. Então, um de vocês é o influenciador, né? Então, independente qual seja o projeto de vida e qual produto vocês escolheram, um de vocês será o nosso influenciador. Pensando no ciclo, olha só, vamos construir a persona da ação publicitária, definindo então seu público-alvo. Para quem, né, o que é, para quem e para quê. Tá certo? Então essas perguntas aí de sala, fica com metodologia invertida, sala de aula invertida, para que vocês pesquisem e construam o trabalho de vocês. Qual o formato do anúncio também é importante, gente? Olha só. Qual o formato? Escolha um conceito de peça publicitária. Vocês farão vídeos? Qual o conteúdo? É digital? É físico? Serão utilizados aí alguns memes que nós vimos aí que é possível também? O cartaz, banner, panfleto, enfim, todas essas publicitárias. Aí, tem aí, gente, uma orientação, o manual de produção do terceiro fórum de produção publicitária. Então, é uma leitura que você pode fazer para pensar e ajudar vocês a elaborarem essa dinâmica, esse processo criativo, né, Prof. Fernanda? Mas, professora Juscelia, se eu quiser, em vez de um boné, eu posso lançar, por exemplo, um app ou uma prestação de serviço? Você acha que cabe aí? Pode, sim. Você pode inventar um aplicativo, fazer uma prestação de serviços. O produto, é vocês que vão definir. Então, se vocês quiserem criar uma startup, não sei, né? Depende muito da orientação do professor de vocês também, da unidade. Então, conversa com o professor, vê o que é mais viável, o que é mais fácil. Às vezes a gente tem uma ideia muito legal, mas às vezes não é viável. Então, ou o contrário, às vezes a gente acha que não é viável e ela é, né, Prof. Fernanda? E eu posso usar mais de um dos meios. Posso usar panfleto, meme, posso usar vídeo. Mais de um vídeo, tá? Vocês podem trabalhar até fazer um link com o seu componente falando sobre foto performance, né, ou vídeo performance. Vocês podem até utilizar as outras linguagens artísticas aí para canalizar o seu poder de persuasão e atingir o seu público-alvo. Para a confecção do anúncio, olha só aí na tela para vocês, mais uma dica de estação por rotação. Explorem espaços alternativos da escola, como a biblioteca, o pátio, a quadra e o teatro, por exemplo, bem como os recursos disponíveis, como os computadores da escola, seus smartphones, recursos e materiais gráficos que são possíveis aí com vocês. Então, gente, se você tem aí um laboratório de informática, vai utilizar. Se você tem uma biblioteca, utiliza também. O pátio é legal, dá para fazer uma ação, uma filmagem lá, né? Tirar algumas fotos, se relaciona com os produtos de vocês. Explorem. Ideias não faltam, né, Prof. Fernanda? Quando você pensou em material gráfico, eu já pensei naqueles... Até mesmo pedir para o professor que gosta mais de arte, ou até mesmo o professor de arte, para ajudar a fazer os letterings. E sempre tem um estudante que sabe fazer melhor, fazer aliança, né? Eu não sei fazer, mas faz aliança com quem do grupo sabe fazer. Muito bem, é troca, gente. E para pensar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar o marketing, nós temos mais um vídeo ilustrativo. Olha só, o que é esse tal de marketing de influência? Vamos descobrir juntos? Então, um vídeo para vocês. Sobre um tema de business. Calma, não é chato. Fica aqui comigo, fica. O tema é marketing de influência. Você já ouviu falar desse termo? Tá rolando por aí, nas quebradas, fora das quebradas, as pessoas estão falando sobre este assunto. Afinal de contas, o que é isso? E o que ele tem a ver com você? Como você pode se beneficiar dele? Sendo você influencer ou a pessoa do business? Quer saber? Vem aqui com a Tia Bru que eu vou te contar tudo. O termo marketing de influência, gente, tem a ver com influenciadores, isso mesmo, não é tão difícil de você imaginar. É um marketing vinculado ao fato das pessoas influenciarem umas às outras. Cara, os influenciadores, eles existiram desde sempre. Pensa comigo, as pessoas que influenciavam umas às outras. Já fiz vídeos sobre branding, pessoal, que é um dos temas que eu mais trabalho. Afinal de contas, as pessoas sempre tiveram uma reputação, elas sempre tiveram uma marca. Isso sempre aconteceu. A diferença é que de uns tempos pra cá, com a internet, a influência se tornou em grande escala.
Veja só, pessoas que não estão na televisão, né, pessoas que não são estrelas de cinema, começaram a influenciar as outras e isso começou a ter um valor monetário, um valor de mercado. E aí, o tal do marketing de influência começou a entrar na boca dos marqueteiros, dos publicitários, das pessoas, das empresas em geral. Tem pesquisas recentes que mostram que mais de 80% dos profissionais de marketing cogitam trabalhar com o tal de marketing de influência hoje. É uma das grandes tendências que aconteceram nesse ano de 2018 e vai continuar com força para 2019. Por quê? Isso é uma coisa inexorável, ou seja, não vai voltar. Não vai retroceder. Você pode não gostar disso, você pode falar, esse negócio de influenciador perdeu a credibilidade, etc, etc. Mas é um negócio mutante, gente, é uma coisa que vem mudando, vem se adaptando. Então, se antes os grandes influenciadores eram o principal alvo do mercado e também das ações de marketing, cada vez mais agora isso migra para os chamados micro-influenciadores. O que são os micro-influenciadores? São aqueles influenciadores que têm uma escala menor. Eles, de repente, não têm tantos seguidores, mas eles têm um engajamento bacana, as pessoas conversam com eles de fato influenciam dentro de um nicho menor. Os micro-influenciadores muitas vezes estão conectados com a região geográfica que eles estão. Então você está num bairro, você está numa cidade menor, você pode ser um micro-influenciador hiper valioso. E cada vez mais as empresas estão olhando para isso, para esse perfil de pessoa que fala com um grupo pequeno, mas que tem credibilidade, ou seja, aquilo que aquela pessoa falar, as outras vão acreditar com certeza. Não é que os influenciadores grandes não vão mais ser contratados, não é isso, mas é que o mercado está amadurecendo e migrando. Outro ponto interessante dessa história de marketing de influência são as chamadas métricas de vaidade. Você já escutou falar disso? Bom, eu vou explicar bem resumidamente, porque tem vários vieses em torno desse assunto, mas um deles é essa história de quanto seguidor a pessoa tem, porque pensa, a pessoa pode comprar seguidores, dá para fazer uma porção de coisas. Agora, o engajamento, o quanto que essa influência existe, ela não é só medida em números, ela é medida em uma porção de outras métricas. E esse mercado, gente, o mercado do marketing de influência está evoluindo bastante. Então, cada vez mais as empresas têm mecanismos para saber o quanto que de fato aquele influenciador tem sido eficiente para a campanha que ele está fazendo. E o que isso tem a ver com você, criaturinha? Bom, se você tem uma empresa, um negócio, ou então você é a empresa de você mesmo, é interessante você começar a pensar nesse marketing de influência. As tais parcerias que começaram a surgir, né, cada vez mais dentro dos vários business que estão por aí, e como que você pode usar a influência das pessoas, de repente da sua região ou do seu nicho de atuação, para ajudar a vender mais seus produtos e serviços. Agora, se você é uma pessoa solo, que tem uma vontade de ser influenciador, observa tudo isso, começa a tratar isso como uma profissão real. Não se apega só a números, gente, a quantidade, a likes, não, começa a criar um conteúdo de relevância e trabalhar essa coisa fundamental no marketing de influência, chamada credibilidade. Porque cada vez mais as empresas vão olhar para isso e você pode se beneficiar dessa história do crescimento de marketing de influência. Pensa aqui comigo, quando os blogs começaram a estourar lá em 2005, como essas pessoas se deram bem, né? Muitas dessas pessoas conseguiram construir uma carreira de credibilidade. E esse mercado foi evoluindo muito ao longo do tempo. Eu acompanhei muito de perto, gente, quando as blogueiras e os blogueiros começaram a não precisar mais dos veículos de comunicação para se fazer, porque antigamente todo mundo era dependente dos veículos de comunicação. Como eu sou jornalista, eu vi isso acontecer muito de perto. Então, por exemplo, na revista Glamour, no qual eu trabalhava, a gente colocou lá a capa com as blogueiras, entendeu? Aquilo foi um breakthrough, tipo, nossa, ninguém fazia isso até então. Olha, imagina pensar nisso, todas as revistas hoje colocam blogueiros e influencers na capa, não é mesmo? Olha como esse mercado amadureceu e mudou. Então fica de olho no que está acontecendo, não dispensa essa história de marketing de influência, porque isso aí não é passageiro, isso aí é uma coisa que vai cada vez mais se modificar e se adaptar a esse novo mercado da internet, gente. Não tem como fugir disso. Pra que fugir disso? Usa isso a seu favor. Você gosta desse tema? Conta aqui pra mim o que mais que você quer saber sobre esse assunto influencer, influenciadores, marketing de influência e outras business vinculados a esse assunto. Não esquece também que eu tenho curso sobre esse assunto, né? Eu tenho um curso online de branding pessoal, um curso super completo, 7 módulos, lindão. Aparece aí o link na sua tela. É só você fazer, meu amor, para você construir um posicionamento super eficiente na internet. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra aqui, sabe quando? Na próxima semana. Muitos beijos. É isso aí, turma. Então, vocês tiveram várias dicas aí para começar a pensar em quais influenciadores e como vocês podem utilizar a marketing de influência com vocês no trabalho de vocês, tá certo?
Tivemos aí o momento do box, temos agora o nosso momento do box, que é a de indicação de leitura, direito de imagem, o que é, como funciona e entenda como utilizar, para que vocês possam utilizar as imagens de forma ética, tá? O que aprendemos, pesquisamos e refletimos sobre as ações publicitárias para promover a criação de um produto. E o que vem por aí, o desenvolvimento número 2, vamos falar ainda sobre o poder do alcance. Estudantes que estão aí desenvolvendo seu processo sozinhos, é só responder as nossas perguntas norteadoras e assistir aos vídeos propostos aí, que você consegue desenvolver o seu processo de pesquisa. Prof. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, adorei. Até a próxima, turma. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa sempre construir uma aula mais interessante, mais bacana aí para vocês. Tchau, tchau.